Sejam muito bem-vindos à terceira aula do Congresso Brasileiro de Educação Física. Eu sou o professor Renato Bianchini, aqui da CITES, a empresa especializada em capacitar você, que é personal trainer e estudante de Educação Física. E nessa aula aqui, a gente vai fazer um verdadeiro passo a passo da prescrição de treinos. A gente vem falando ao longo do Congresso de erros que o personal trainer costuma cometer, como que ele faz para otimizar essa prescrição. E agora, a gente vai pegar passo a passo, vai te mostrar uma série de ferramentas. Eu tenho certeza que vocês vão gostar demais, vocês que estão participando desse evento. Nessa aula a gente vai falar de uma ferramenta, por exemplo, que calcula quantos quilos o aluno precisa perder e quantas semanas de intervenção são necessárias. Vai ter uma ferramenta também capaz de calcular o volume do treinamento do seu aluno automaticamente, uma ferramenta que pode aumentar em mais de 300% a sua capacidade de gerar resultados através do seu próprio treinamento. E mais umas outras 15 ferramentas, pelo menos, focadas para o personal trainer. Porque você sabe, você que está acompanhando nosso evento, nosso grande objetivo aqui é transformar você em um personal trainer referência. Mesmo que você seja um estudante, mesmo que você esteja começando agora, mesmo que você ainda nem tenha alunos de personal. Ou você que já está no mercado de trabalho, já tem vários alunos e quer otimizar o seu trabalho cada vez mais para poder gerar mais prosperidade, gerar mais reconhecimento, segurança e otimização de resultados. Porque esses são os 4 pilares que a gente considera que um personal trainer referência tem: otimização máxima de resultado, segurança máxima na prescrição, reconhecimento do seu trabalho e prosperidade financeira nessa profissão. Nessa aula aqui também a gente vai dar acesso à nossa apostila, então fica ligado aqui que eu vou te explicar direitinho como que você pega essa apostila e como que você vai também, ela tem uma senha, tá? Então eu vou te falar a senha dessa apostila para você poder fazer o download e ter essa apostila aí no seu acervo. Lembrando o nosso cronograma do evento, a gente está na nossa terceira aula liberada nessa quarta-feira e teremos aqui quinta, sexta e sábado lives exclusivas de troca de ideias, perguntas e respostas lá no Instagram. Quinta-feira, às 8 horas da noite lá no Instagram. Sexta-feira, meio-dia lá no Instagram. E sábado de manhã, às 8 horas da manhã. Todas essas lives aí você pode trazer suas perguntas aqui do evento, você pode trazer outras perguntas, outros questionamentos. A gente vai fazer essa troca de ideias direta com vocês, muito maneiro esse momento. Às vezes tem várias perguntas que você nunca nem imaginou fazer e alguém faz e a gente responde. Fica um conteúdo bem rico assim para a gente trocar ideia. Fora isso, no domingo teremos aí a nossa aula 4 e junto com isso a promoção da CITES Play. Inclusive nessa aula aqui eu vou falar um pouco mais sobre a CITES Play, explicar as certificações que tem lá, como que você vai fazer para participar. Se você quiser ganhar a camisa da CITES como essa que eu estou vestindo, se você quiser ganhar um manual impresso, tudo isso eu vou explicar nessa aula aqui, tá? Porque tem uma condição especial para você que participa do evento. Semana que vem a gente vai liberar a emissão de certificado a partir de segunda-feira. Vamos explicar tudo como funciona o processo de emissão de certificado lá nos grupos do WhatsApp, então fica ligado lá. E fora isso, na quinta-feira que vem, da semana que vem, no dia 7 de agosto, a gente vai ter uma live ao vivo no YouTube, às 8 horas da noite, com 2 palestras especiais, uma de treinamento feminino, ensinando a ciência da prescrição de treinos para mulheres, e uma de HIIT, tá? E fora isso, aquela troca de ideias em tempo real com vocês, vai deixando um comentário na live, a gente vai trocando ideia. Então, assim, é bem participativo essa parte do evento. No dia 10 de agosto, é o último dia do evento, a gente vai tirar todas as aulas do ar. E você que está participando, não deixa para assistir depois. E o convite que eu venho fazendo desde a aula 1 e 2 do nosso congresso, chama os seus amigos para participar desse evento, né? Tem um botão aqui embaixo que é para você convidar eles, né? Esse botão aqui. Chama eles e vamos junto fazer uma educação física melhor, né? Quando a maré sobe, sobe para todo mundo junto, né? Quanto mais qualificados nossos profissionais forem, mais a gente vai poder cobrar pelos serviços de personal trainer, mais a gente vai ter na mente dos nossos alunos e potenciais alunos que personal trainer é uma profissão de alto nível, de ciência, de aplicação prática de resultado. Então chama os teus amigos e eu sempre falo, esse é aquele momento da aula que a hora que seu amigo for convidado e ele vê eu falando isso, ele vai falar assim, poxa, aquele fulano me convidou porque ele queria que eu me capacitasse, ele quer o melhor para mim. Então, se você quiser que as pessoas lembrem de você por isso, clica nesse botão aqui embaixo e convida o pessoal lá no WhatsApp, tá? Fora isso, né, a última chamada para participar do nosso sorteio, né? O nosso sorteio está rolando lá no Instagram. Você pode marcar quantas pessoas você quiser, basta ser estudante ou profissional de educação física, né? Se quiser um link direto para essa postagem no Instagram, eu deixei aqui embaixo nessa página um link, só clicar ali em participar do sorteio, você vai ser direcionado lá para o post no Instagram, deixa no comentário lá marcando uma pessoa. Tá? Só marcar uma pessoa, você não precisa falar mais nada. E aí a gente vai sortear para você e para o seu amigo 3 meses de acesso a CITES Play. Renato, o que é CITES Play? Vou explicar muito detalhe hoje ao final dessa aula aqui, mas você, né, que vai participar
desse sorteio, fique ligado porque são 45 certificações dentro da plataforma que você terá acesso, ferramentas de avaliação física, ferramentas de prescrição de treinos, ferramentas de análise de gasto energético e 100% das suas dúvidas respondidas. Lembrando que a Sitius Play vai ter esse desconto especial que a gente vem anunciando aí no dia 3 de agosto, que é no domingo, que é 50% do valor, né, do que você pagaria se você fizesse a inscrição hoje. Então, no domingo, a partir de domingo, você terá um mega desconto. Todas as certificações que vocês estão vendo aí na tela e muito mais, tá? A gente tem cursos ali de lesões na articulação do ombro, a gente tem cursos de cardiopatas, diabéticos, tendinopatias, dores na coluna lombar, cinesiologia biomecânica, anatomia, protocolos de HIIT, enfim, é uma infinidade, até muitos cursos de carreira, como os cursos que a gente falou anteriormente sobre como desenvolver negócios, consultoria online de treino, como prescrever treinos online, como que você faz marketing para personal trainer sem ser chato, tudo isso dentro da plataforma, tá? E tem um bônus especial para quem já está decidido, né? Se você já decidiu fazer parte da família Sitius Play, vai fazer a sua matrícula promocional lá, então entra para o grupo VIP. O pessoal que recebeu o link lá no domingo primeiro, né, vai poder ganhar a camisa e um manual impresso, entregue aí na sua casa sem nem precisar pagar o frete, tá? Só que esse é um bônus exclusivo para os primeiros inscritos na plataforma, tá? Então, se você quiser garantir a sua camisa e o manual, você tem que estar no grupo VIP do WhatsApp. Esse grupo VIP, né, ele tem um link para ele aqui embaixo, tem um botão escrito ali, entrar para o grupo VIP da promoção no WhatsApp, né, você vai participar desse grupo e lá você receberá o link de acesso antecipado, às 7 horas da manhã no domingo. Renato, 7 horas da manhã num pleno domingo. Eu sei, é cedo mesmo, num domingo, porém, a gente faz isso justamente para separar quem já está comprometido e de quem não está, porque quem está comprometido merece ganhar a camisa, merece ganhar o manual. Então, se você está comprometido, sabe que você vai fazer a sua inscrição, é só você clicar ali no botão, você vai entrar para um grupo do WhatsApp que só a nossa administração aqui vai mandar informações, tá? Não é um grupo aberto, e lá a gente vai enviar mais informações sobre a Sitius Play, a gente vai também fazer ali todo o processo de tirar dúvidas com vocês, e no domingo, às 7 horas da manhã, a gente vai liberar também o acesso para você poder fazer a sua matrícula. E se você tiver dúvidas de quanto que vai custar a plataforma, que tipo de certificação que tem lá, bônus e tudo mais, só ficar atento nessa aula de hoje, que hoje eu vou explicar detalhadamente como que você pode fazer parte dessa escola de aperfeiçoamento para profissionais e estudantes de educação física. Um breve resumo aqui para vocês, que na aula 1 a gente falou sobre avaliação física completa, a gente falou sobre os fatores que influenciam ali na prescrição de treinos para otimizar a hipertrofia. Falamos também ali sobre protocolos de prevenção de lesão, especificidade de treinamento, principalmente treinamento feminino, organização de sessão de treino, ferramentas que aumentam a aderência, né, programas de treino completo e como que você entrega isso para os seus alunos. A gente falou também sobre métodos de treinamento, mitos de emagrecimento, mitos de hipertrofia, né, o ciclo, né, de investimento e retorno na sua carreira. Falamos sobre exercício físico também em grupos especiais. Enfim, vale muito a pena assistir essa aula se você não assistiu ainda. Na aula 2, a gente falou um pouco passo a passo de avaliação física, mostramos o teste de agachamento para você aplicar na sua prática. Falamos dos 5 fatores mais aprofundadamente, de como que você influencia na hipertrofia através da execução desses 5 fatores e também na seleção de exercícios. Falamos um pouco mais sobre a questão das mulheres e como que a individualidade delas conta na hora de otimizar os resultados. Falamos também sobre a parte de consultorias online de treinamento, como que funciona essas consultorias online de treinamento. Fora isso, a aplicação de métodos de treinamento e muito mais. Então assiste essa aula se você não assistiu ainda. E nessa aula, então, nós vamos dar a sequência falando aqui realmente qual que é o passo a passo para prescrever um treinamento. E a gente, depois de muito estudar a melhor forma de fazer um ciclo de atendimento de um aluno, a gente chegou à seguinte conclusão. Esses são os passos que você tem que dar na hora de você prescrever um treinamento para o seu aluno. E eles têm que ser respeitados nessa ordem, porque essa é a ordem, né, que você vai garantir que realmente a tua prescrição está sendo, né, de alto nível, ou seja, que a sua prescrição vai realmente ser efetiva para otimizar resultado e gerar segurança para os seus alunos, né? E vamos começar então a destrinchar cada um desses passos aqui para que fique bem claro para vocês. Eu vou até fazer um disclaimer rápido antes de a gente entrar nesse conteúdo aqui, que é o seguinte: a partir de agora vocês vão ver uma série de ferramentas, que a ideia era justamente essa, né? Trazer para vocês umas ferramentas que vão dar praticidade para o dia a dia de vocês. Algumas delas vocês facilmente conseguem reproduzir aí,
né? Planilhas de Excel que vocês mesmos podem montar, às vezes cálculos que vocês mesmos podem fazer aí. Mas é claro que todas essas ferramentas aqui que a gente está apresentando, elas estão disponibilizadas lá na CityPlay. Então, se você quiser ter acesso a todas elas, né, e de imediato, é só você fazer a sua matrícula lá no domingo e você pode garantir a sua vaga, tá? E aí você vai ter todas essas ferramentas que eu vou mostrar aqui agora para vocês, já de acesso, assim que você fizer a matrícula. Ah, Renato, mas eu não vou fazer a matrícula na CityPlay, então essa aula não serve para mim? Eu assistiria essa aula mesmo assim, sabe por quê? Porque muitas dessas ferramentas aqui você poderia replicar aí na sua prática, né? Basta você ver o conceito, aprender o conceito e você replicar. Então é uma aula para todo mundo, tá? Para você que já é aluno da CityPlay, vai poder ver esse passo a passo e já vai poder usar as planilhas que estão disponibilizadas para você na plataforma. Para você que vai se tornar aluno no domingo, você vai poder já ver todo o material que você vai ter acesso, e fora isso, já organizado de maneira passo a passo. E você que não vai se tornar aluno, pelo menos você vai poder se basear nessa sequência lógica e também vai poder, né, reproduzir algumas dessas ferramentas para você na sua prática, tá bom? Então vamos começar com a avaliação. Quando a gente começa com a avaliação, eu gosto sempre de lembrar que a avaliação ela começa antes mesmo do aluno chegar lá na sala de avaliação, com um protocolo de pré-avaliação física. Esse protocolo ele garante que o seu aluno ele vai seguir uma sequência lógica sempre que ele for avaliado. E é uma sequência que evita margem de erro. Por que que isso é tão importante? Aqui a gente tem, por exemplo, o que ele deve fazer para avaliação física e o que não fazer e fazer nas 24 horas antes. Isso garante um certo padrão para a sua avaliação. E fora isso, quando você vai utilizar, por exemplo, bioimpedância, você vai utilizar alguns métodos de avaliação, você precisa que algumas variáveis sejam controladas, como, por exemplo, consumo de álcool, consumo de cafeína, ingestão de líquidos. E tudo isso aqui está descrito aqui para o aluno, para você mandar para ele e ele receber, e você já ter garantia que ele vai seguir um bom protocolo. Uma vez que ele faz ali o seu... esse protocolo pré-avaliação, você vai chegar para a avaliação física. Na avaliação física tem duas ferramentas que eu gosto demais. Primeiro, uma anamnese completa, que aqui são perguntas que a gente chegou à conclusão que são fundamentais para que o aluno, né, para que você consiga extrair todas as informações que você precisa desse aluno, tá? Então aqui dados cadastrais, alguns históricos, né, de doença, históricos de dores, a parte nutricional, como que está sendo a rotina alimentar daquele aluno, se pratica exercício, tipo de exercício que gosta de praticar, qual que dá mais vontade, se o aluno tem uma certa aptidão para a prática ou não, se ele tem prazer em treinar ou não, tudo isso é para você adequar o perfil dele, né? Outra coisa, o que você tem de objetivo em relação à prática de exercício físico, né? Qual que é o tipo de músculo que mais o tipo de corpo que mais te agrada? É mais volume muscular, menos volume, mais definição, né? Qual que é a disponibilidade? Termos e declarações, né? Ou seja, né, principalmente para consultoria online de treinamento, você tem que ler e concordar com isso, porque assim você vai ter ali um padrão para você. Porque, por exemplo, se o seu aluno ele vai fazer uma consultoria online contigo e acaba executando erroneamente aquele programa de treino que você prescreveu. Né? Você tem que ter uma responsabilidade pelo programa que você prescreve, mas você tem que estar isento de responsabilidade caso ele não seja bem executado. É para isso que serve termos e declarações como esse aqui. Outra coisa que a gente usa muito para avaliação física são os guias, né? Aqui alguns guias didáticos de onde você tem que pegar as dobras cutâneas, as perimetrias certinho de cada indivíduo, homens e mulheres. E, é claro, um dos principais que eu mais gosto de utilizar é esse guia de medições aqui. Esse guia de medições é muito simples, é um local onde você vai colocar os dados de avaliação, cada avaliação do aluno é uma dessas avaliações aqui, tá? E aí você vai colocar os dados daquele aluno e sempre que ele fizer uma avaliação nova, você vai colocar, né, na outra coluna. E aí você vai poder comparar os dados aqui ao longo do tempo. Né? Isso serve para várias coisas, tanto para peso, por exemplo. Aqui serve também para as próprias dobras cutâneas, perimetrias. E aí você tem sempre uma análise, né, de como que está evoluindo cada uma das dobras cutâneas, como está evoluindo, né, a questão das perimetrias, e você consegue ver o que mudou de uma avaliação para outra. Tá? Então isso aqui é uma análise bem legal que você pode utilizar, né? Um guia de medições desse, a gente tem ele lá disponibilizado para vocês poderem usar dessa forma aqui. Outra coisa interessante são questionários específicos, como por exemplo para cardiopatas, você tem o questionário CADQ, né? A gente tem um curso lá na plataforma CityPlay ensinando a fazer prescrição de exercício para pessoas com doenças arteriais coronarianas. Então aqui você tem um questionário, né, para você fazer uma avaliação prévia.
Ah, Renato, e o meu aluno que de consultoria online? A gente tem aqui um exemplo de formulário para você usar para alunos de consultoria. Com esse formulário aqui, você manda o link lá para o WhatsApp do aluno, com as mesmas perguntas que a gente tem ali na anamnese e algumas outras mais. Aqui local para ele enviar foto também, né? Aqui, assim, todo um questionário. Você vai receber todas essas informações, tá? E com base nessas informações que você recebeu desse questionário, você vai ter excelente base de dados para poder fazer ali a sua prescrição. Isso aqui para consultoria online de treinamento é sensacional. E é claro, né, finalizamos aqui com essa planilha de avaliação, onde você vai colocar todos esses dados que você coletou no guia de medições, tá, para você poder fazer análise realmente. Aí é que você, por exemplo, essa planilha é disponibilizada lá na CityUsplay, né? Aí você vai pegar essa planilha, você vai colocar os dados que você coletou no guia de medições, vai poder obter resultados de, por exemplo, percentual de gordura, né? Aqui a gente vai ter a distribuição de dobras cutâneas, né? Ou seja, onde aquele aluno acumula mais gordura? Membros inferiores, membros superiores, no tronco? Aqui o somatório de dobras, uma informação que pouca gente trabalha, eu acho tão fácil e excelente de se trabalhar, porque muitas vezes você vai colocar ali as dobras cutâneas e vai ver ali uma pequena redução percentual, né? Vamos supor, reduziu 0,5% de gordura só. Mas às vezes com o somatório de dobras fica mais evidente. Pô, ele antes tinha um somatório de 135 de todas as dobras cutâneas, depois foi para 115. Pô, uma redução de 20 milímetros de dobras cutâneas total no somatório é um resultado interessante, mesmo sem você precisar avaliar o percentual de gordura em si, né? Aqui a gente tem uma parte para bioimpedância, né? Se você utiliza esse método de avaliação. A gente tem aqui também, né, uma parte de histórico e anamnese, a parte de diagnóstico postural, testes de força, capacidade de cardio e objetivo, e tudo numa folha só, porque a gente acredita que isso é excelente para o aluno ter e ver. Às vezes a gente via aqueles programas de avaliação com avaliação, né, de 6, 7 páginas, né, uma parte para cada parte avaliada, só que o problema é que isso parece que agrega muito valor, mas fica mais difícil de visualizar aquela realidade daquele momento. Então isso aqui é uma forma mais prática de se ver isso, tá? Lembrando uma informação importante é que você que é aluno da CityUsplay, se você for lá na parte de ferramentas nativas, você tem lá como fazer a avaliação física direto pelo aplicativo da CityUsplay ou também pelo seu navegador. Você coloca os dados, ele vai emitir a avaliação lá completa, né, de maneira nativa, ou seja, você consegue usar o aplicativo pelo próprio celular, né? Ou se você tiver notebook, você pode usar pelo próprio navegador e fazer a avaliação física do seu aluno. Tudo isso tem lá disponibilizado para vocês que são assinantes da CityUsplay. Dando sequência, a gente pega todas essas informações que a gente coletou do nosso aluno e a gente vai fazer uma análise de informações. O que significa essa análise? Aí a gente tem uma ferramenta interessantíssima, por exemplo, que é essa planilha que a gente chama de Análise Trainer Pro. Nessa planilha de análise aqui, a gente vai ter, por exemplo, como colocar os dados do nosso aluno aqui, o peso atual, percentual de gordura atual, percentual de gordura desejado, a taxa de perda de peso que a gente quer ter para esse aluno, e aí aqui a gente tem uma análise como, por exemplo, muito agressiva, né, moderada, leve, que aí ele vai fazer o cálculo com base nisso. A gente tem aqui, né, idade, altura, nível de atividade física. Essa parte aqui eu já vou explicar para vocês com mais detalhes, tá? Mas basicamente você vai colocar todos os dados na planilha aqui e aí você vai ter informações excelentes, como por exemplo, total de gordura a perder para atingir o percentual desejado. Então esse aluno aqui, para sair de 24% de gordura e ir para 10% de gordura, ele precisa perder 15 quilos. Quanto tempo vai demorar para ele perder nessa intensidade de emagrecimento que a gente planejou para ele? Em torno de 15 semanas e meia. E qual que seria assim, uma alimentação viável para esse aluno nessa realidade? Aqui a gente tem exemplos de parte nutricional, obviamente não substitui o nutricionista, mas você tem uma ideia de macronutrientes, de como que você tem ali de recomendação para que esse aluno possa seguir uma alimentação pelo menos minimamente viável para atingir o resultado, né? É claro, você vai sempre falar assim, pô, vai no nutricionista, faz um planejamento personalizado, adequado para você, mas aqui pelo menos dá uma ideia, né? Aqui tem outras informações interessantes também, né? O total de peso de gordura com percentual desejado, aqui quanto é o peso total com percentual desejado, então esse aluno teria que sair de 98 quilos para 82 quilos se ele não perder nenhum grama de massa muscular e perder toda a gordura corporal. Claro que isso tudo
São análises e estimativas para você fazer. O que é importante é essa parte aqui que eu não falei anteriormente, só para mostrar para vocês. Aqui a gente tem uma forma de calcular o nível de atividade física do nosso aluno, tá? Existe uma forma, né, mais estimativa, menos precisa, que é, por exemplo, você ignora essa parte aqui de baixo e você estabelece se esse aluno é sedentário, levemente ativo, moderadamente ativo, e aí você tem alguns parâmetros. Levemente ativo é aquele que treina 3 vezes por semana, moderadamente ativo 5 vezes por semana, altamente ativo 6 a 7 vezes por semana, e atleta faz 1 ou 2 treinos por dia, tá? E aí, assim, se você fala assim, o meu aluno é 1,4 vezes, ele treina 3 vezes a semana. Ele vai fazer todos os cálculos aqui da mesma forma, tá? Só que levando isso em consideração. Mas eu quero ser o mais preciso possível, Renato. Então você vai deixar ele aqui como se fosse um sedentário nessa planilha, tá? E aí você vai vir aqui calcular o tempo dele de musculação na semana. Então vamos supor que ele vai fazer 4 treinos de 60 minutos. Isso dá 240 minutos de musculação por semana. E ele dá, em média, 5.000 passos por dia, que você viu ali, né, através do smartwatch dele ou algo do tipo. E você vai colocar a quantidade de metros líquidos semanais que esse aluno está gastando com atividade cardiovascular. Vamos supor que sejam 20 METs. E aí você tem todo o cálculo feito aqui para esse aluno. Renato, mas como é que eu vou saber os METs líquidos semanais de treinamento cardiovascular do meu aluno? É para isso que você vai usar essa outra planilhinha aqui também. Essa planilhinha aqui faz com que você calcule com exatidão toda a parte de treinamento cardiovascular do seu aluno. E por que a gente utiliza METs, Renato? Por que vocês utilizam? Eu acho tão complicado, eu tentei aprender na faculdade, não consegui aprender direito. O que acontece? O METs é uma unidade de demanda energética que a gente consegue padronizar. Por que padronizar? Porque a gente consegue, por exemplo, pegar nesse indivíduo que faz corrida, HIIT, caminhada e futebol, a gente consegue usar tudo uma mesma unidade. Porque a gente pode ver aqui na corrida quanto que ele, sei lá, qual que foi o batimento cardíaco médio dele aqui, do futebol também. Mas isso não vai dar a máxima precisão para a gente de quanto que foi na demanda energética, a demanda cardiovascular daquela atividade. Utilizando os METs a gente consegue. E a gente, assim, ensina a calcular isso com mais tranquilidade. A gente tem uma tabela lá de METs de todas as atividades para você ir preenchendo, né? Tudo isso tem lá desenvolvido para vocês na CityPlay. Mas basicamente, né, você vai calcular aqui e ele vai já gerar para você esse valor de quantos METs líquidos semanais o teu aluno está gastando. E isso é legal porque às vezes o seu aluno, por exemplo, ele sai para dar uma corridinha no domingo, ele joga vôlei 2 vezes por semana e ele sai para caminhar 3 vezes por semana. Você consegue equalizar todo esse volume de treinamento dele, mesmo que seja um treinamento de baixa intensidade como caminhada, um treinamento de moderada a alta intensidade como vôlei e até mesmo uma corrida de alta intensidade que ele faça no fim de semana, você consegue equalizar tudo junto para você poder fazer seus cálculos, tá? Né? É claro que lá na nossa plataforma a gente tem ferramentas nativas para isso também, tá? Então ali eu estou mostrando para vocês como que faz esse cálculo, né? Para vocês poderem já ter ali os diagnósticos de quanto que esse aluno vai precisar, né, para fazer a intervenção de emagrecimento, né? E a gente tem também a nossa ferramenta de cálculos de METs, que está dentro da nossa parte aqui de dosagem de treinamento, tá? Na parte de dosagem de treinamento, né, a gente vai ter 2 ferramentas principais, né? Essa de análise de gasto energético e essa daqui de cálculo de volume de treinamento, onde você vai colocar, né, todos os dados, né, do treinamento de musculação que você está prescrevendo e ele automaticamente calcula o volume, ou seja, quantas séries, né, para peitoral está sendo feito nesse programa de treino, né? E aqui é interessante porque você vai poder montar todo o seu programa de treino direto lá na plataforma, né, e vai poder ver o feedback de contagem de volume em tempo real, né? Vou mostrar para vocês a planilha, né, offline que vocês podem usar para fazer isso. É isso aqui, ó. Vamos supor que a gente tem uma planilha zerada, né? Praticamente tem um exercício de abdômen aqui sendo contado, mas vamos colocar aqui, por exemplo, que no seu treino você prescreveu 3 séries de puxada aberta, 3 séries de remada fechada supinada e 3 séries de pull down. Ele automaticamente aqui já vai calcular qual que foi o volume de treino para dorsal, o volume de treino de deltóide posterior, né, quanto que foi para bíceps, para tríceps e tudo mais. Renato, tá meio errado essa planilha, por que está dando 2,25, né, para bíceps e 3 para deltóide posterior e 0,9 para tríceps? Porque essa planilha aqui, ela calcula de acordo com a ponderação de quanto que aquele exercício
vai influenciar na hipertrofia de determinado grupamento. Então, quando você pega, por exemplo, uma puxada, uma remada, você vai estar trabalhando o bíceps e vai ter um estímulo de hipertrofia de bíceps. Só que não vai ser a mesma coisa que é para, por exemplo, o dorsal. Então, aqui ele faz um cálculo ponderado de todos os grupamentos musculares. Então, quando você coloca ali supino reto, barra paralela e voador, você vai ter um cálculo ali também, né? Tanto de deltoide anterior, de dorsal, peitoral, tudo está sendo calculado automaticamente para você poder basear a sua prescrição. Então, essa é uma forma inteligente de você fazer o cálculo de volume de treino para que nenhuma musculatura, né, fique muito acima da outra e também para que você dê foco nas musculaturas que o seu aluno quer desenvolver mais. Outra coisa que você pode fazer, né, é usar, por exemplo, a gente tem aqui um guia de prescrição de treinos de hipertrofia. Né? No guia de prescrição de treinos de hipertrofia, você tem aqui a parte para você colocar esse cálculo de volume, para você organizar como é que vai ser esse treino. Vamos supor que esse aluno aqui ele tenha uma demanda a mais para dorsal, então aqui já está até colocado 20 séries para dorsal. Tá? Isso aqui é só para você organizar a tua sessão de treino de hipertrofia, é uma forma de você ter aquele tudo já, né, rigorosamente, né, ajustado para que, se você fizer a sua reavaliação, você tenha como base tudo que você prescreveu para aquele aluno. Tá? Isso aqui é só mais um guia que a gente dá lá. E então, assim, você calculando o volume de treinamento, essa parte da prescrição de treino é estabelecer um bom volume de treino. É claro, lá na plataforma você vai ter vários cursos que vão te ajudar a tomar essas decisões, né? Algo que você vai botar aleatoriamente. A gente tem um curso de periodização de treinamento lá, que, por exemplo, tem uma aula só ensinando a estabelecer o número de séries ideal por grupamento muscular para o seu aluno, dependendo do nível de condicionamento dele, dependendo do objetivo dele, dependendo do estágio da periodização que ele está. Então, a gente tem um curso completo de periodização em que a gente ensina essa parte aí para vocês. Aqui eu quero mostrar para vocês essa outra ferramenta em que você faz, né, um cálculo, né, de METs do seu aluno. Ou seja, aqui você vai calcular, né, todas as atividades ali diretamente pelo aplicativo. Você pode usar pelo celular ou pelo desktop ou pelo seu notebook, e ele vai calcular qual que é a quantidade de METs semanais líquidas que esse aluno está gastando. Então você coloca ali atividade, esportes, no caso ali era basquete, caminhada e tudo mais, colocou todas as informações de duração e tudo mais, ele calcula e já dá um diagnóstico para você poder utilizar naquelas planilhas, para você poder até mesmo ajustar. Pô, essa semana eu quero aumentar um pouco a demanda cardiovascular. Vamos colocar então, né, 60 minutos a mais dessa atividade aqui. E aí você vai podendo periodizar também através dos METs. Depois disso, a gente entra na parte de seleção de exercícios, né? A parte de seleção de exercícios, eu gosto até de mostrar na planilha que a gente utiliza aqui, né? Essa é a planilha que a gente utiliza com os nossos alunos aqui, que a gente tem já toda uma parte de estratégia de ação, as considerações do treinamento. Isso aqui é muito útil para a consultoria online de treinamento, né? Porque se você for prescrever na prática ali no dia a dia do aluno, como personal, ele não precisa de acesso a tudo isso, mas se ele vai fazer o treino sozinho, ele precisa do máximo de informação possível, né? Aqui a parte de treinamento cardiovascular, uma prescrição exemplo, né, de treino cardiovascular. A gente tem aqui a parte de métodos de treinamento que vão ser utilizados no programa. Lembrando, tá? Você recebe esse programa exemplo aqui para você simplesmente colocar a sua logo, colocar o seu nome, seu CREF, tudo direitinho e poder mandar para os seus alunos, tá? Então tudo isso aqui que a gente está mostrando vai ser disponibilizado para vocês que são assinantes lá da Citius Play. E aí aqui, né, a parte de aquecimento, mobilidade, aqui a parte de treinamento do nosso aluno. Dá um zoom aqui para vocês verem um exemplo. Com periodização de volume semanal, isso aqui é um conceito importante que vocês vão aprender lá no curso de periodização, que você tem que ir evoluindo, né, a dosagem de treinamento, o volume de treinamento ao longo das semanas. Isso é uma estratégia que você consegue, né, de otimização de resultado ao longo do tempo. E aqui a gente tem uma aba de periodização semanal justamente para isso, né? Aqui a gente tem todos os dados, cadência de execução, né, enfim, né, para todos os programas de exemplo aqui que você possa ter. E assim, o legal de usar uma planilha como essa aqui para fazer a sua prescrição de consultoria e tudo mais, é que você não precisa de fazer uma assinatura de um aplicativo, né? Ah, Renato, você está falando que eu tenho que assinar Citius Play. Você assina Citius Play, você se capacita, você aprende. Mas você baixou isso aqui lá da Citius Play, você não vai ficar refém de continuar a sua assinatura na Citius Play para sempre. Isso aqui você pode... Ah, fiz um ano de Citius Play, fiquei satisfeito, feliz, aprendi o que eu queria aprender e pronto. Pô, essa planilha vai ficar contigo para sempre. Você vai poder utilizar ela quantas vezes você quiser,
né? É claro, as ferramentas nativas do aplicativo, você perde acesso. Se a gente lançar uma nova ferramenta de avaliação ou prescrição, você não vai ter acesso. Mas todas essas que a gente estava mostrando aqui disponibilizadas, você vai ter acesso, vai baixar e vai poder usar sempre, tá? Depois da seleção de exercícios, você vem na prescrição em si, que é onde você vai enviar esse programa de treinamento. Nessa parte de prescrição, eu também acho sensacional você mostrar, né, a parte de execução dos exercícios. Existem várias formas de você fazer o exemplo de execução. Tem gente que gosta de mandar o link dos exercícios, né, mas eu gosto de ensinar para isso aqui. Não precisa, isso aqui é um vídeo que você faz simples e direto, você não precisa aprender a gravar nada. Você vai usar todo um acervo que tem já na internet disponibilizado para uso comercial. Você vai usar todos eles aqui para você ter vários exercícios e que você vai poder montar o treinamento todo direitinho assim, enviar para o seu aluno em vídeo para ele poder ver a execução dessa forma aqui que vocês estão vendo. Exatamente isso. Isso aqui eu literalmente mandei para minha aluna para ela fazer esse treinamento aqui. Tá? Eu ensino isso com detalhes, passo a passo, lá no curso de como prescrever treinos online. Depois da parte de prescrição, a gente tem que fazer o acompanhamento. A gente falou sobre isso ao longo do congresso, principalmente na aula 1. E aí entra, por exemplo, ferramentas como o check-in semanal. Né? O check-in semanal é uma ferramenta que você envia para o seu aluno, né? Que eu estou dando um exemplo de como que é. Você pede para ele colocar alguns dados daquela semana, né? Ou seja, peso, circunferência abdominal, para você comparar. Circunferência de braço eu gosto muito, principalmente para homem, para você ver o comportamento, né? Se está evoluindo a massa magra. E aí aqui, qual que foi a frequência, qual que foi a dedicação ao programa. E mais uma vez, isso aqui é uma ferramenta gratuita do Google, né? O Google Forms. Você pode fazer um igualzinho a esse, você não precisa assinar a CitySplay necessariamente para ter. Os assinantes já recebem o link já direcionado, direto, mas você não necessariamente precisa, tá? Então isso aqui é só para você ter uma ideia de como que funciona, né? Uma ferramenta para check-in, ou seja, para toda semana você enviar e fazer esse acompanhamento do seu aluno. Isso ajuda demais na parte de na parte de aderência ao programa que você prescreveu. Depois, a sequência, a gente entra na otimização. A gente sempre fala que nenhum plano resiste ao campo de batalha. Você vai fazer todo esse passo a passo científico baseado em ciência, mas é claro que quando o seu aluno for executar, ele vai ter dificuldade com o exercício, ele vai ter ali um contratempo em uma semana, e aí você tem que fazer as adaptações, tá? Então, não pense que assim, agora que eu montei o programa perfeito, né, nunca mais vai precisar mudar, agora é aquilo ali para sempre. Não, você vai ter ali as adequações que você vai fazer ao longo do caminho. Mas, já tendo toda essa estrutura, fica muito mais fácil de fazer essas otimizações. E por fim, você vai entrar na parte de reavaliação. Renato, quando que eu faço a reavaliação? Né, aqui a gente tem até uma ferramenta específica para reavaliação, que é o feedback de treino. O aluno vai relatar tudo o que ele achou daquele treinamento, o que ele gostou, o que ele não gostou, o que ele achou que funcionou, o que não funcionou, que ele teve mais dificuldade, para você poder mapear e montar um programa ainda mais otimizado para esse aluno. E aí, cada ciclo que se repete, esse programa vai ficando mais otimizado, principalmente para a consultoria online de treinamento. Você vai tendo aquele feedback, o aluno vai fazendo, pô, gostei desse treino, não gostei, acho que pode melhorar assim, acho que pode melhorar assado, enfim, tem muitas margens de evolução. Aí você pensa assim, aquele aluno que já fez 12 protocolos com você e passou por esse ciclo 12 vezes, aquele treino está extremamente otimizado para aquele aluno já, né? Enfim, essa é uma forma de você trabalhar e assim, conforme o tempo for passando, mais informação você vai adquirindo e mais resultados você vai estar dando. Ah, qual que é o tempo médio para fazer uma reavaliação, Renato? Isso depende demais, né, de cada realidade do aluno, mas a gente sempre chuta que será entre 1 a 3 meses na maioria dos casos, tá? O tempo de avaliação para reavaliação. Por que chuta entre 1 a 3 meses? Porque, por exemplo, para alunos que você está fazendo uma intervenção de emagrecimento mais agressiva, de mês em mês já é necessário você avaliar para saber se está respondendo legal, né? E até para você saber outras variáveis, como, por exemplo, está perdendo massa muscular, não está? Agora, indivíduos que estão fazendo um programa de musculação mais intensivo, né, que estão com foco em ganho de massa muscular, você não vai conseguir em um mês avaliar resultado de ganho de massa muscular na avaliação física. Você consegue fazer igual eu expliquei, né, na aula 1. A gente faz ali a análise de força e consegue ver a evolução de força, mas não vai conseguir ver na avaliação de impedância, dobras cutâneas. E aí cabe fazer um tempo um pouco maior de reavaliação para você conseguir pegar esses resultados. Porque em 1, 2, 3 meses você não vai ter tanta informação assim a ponto de ser relevante para você modificar protocolos de treinamento. Ah, mas o meu aluno ele não gosta muito de manter o mesmo treino durante 6 semanas. Então aí você pode encurtar esse tempo, tá? Mas não necessariamente você vai precisar fazer uma avaliação completa, né? Então assim,
Claro, né, a gente explica muito isso lá dentro da plataforma, né? Você vai sempre personalizar. Essa é a arte e a ciência do profissional de educação física. É você conseguir fazer, né, aquilo que seja mais personalizado possível para o seu aluno, né? E uma reflexão que eu quero fazer rapidamente aqui com você é o seguinte, né? Se a gente comparar duas realidades atualmente de dois profissionais de educação física, eu queria fazer uma pergunta sincera para vocês. Se você precisa contratar um personal trainer para reabilitar o joelho, qual desses dois personal trainers aqui você acha melhor? Um que não tem nenhuma certificação no currículo ou um que tem uma certificação de tendinopatias, exercícios e dores de nervo ciático, de condromalácia patelar, lesão do ligamento cruzado anterior, execução perfeita de membros inferiores? Ele tem essas 5 certificações no currículo. Qual que você acha que é melhor? Agora, em outro cenário, um personal que vai atender um idoso, e aí a gente tem aqui um personal que tem certificação em exercício físico dor lombar, exercício físico para idosos, treinamento para grupos especiais, exercício físico e hipertensão arterial, exercício físico e diabetes, condromalácia patelar, exercício físico e doenças cardiovasculares. Qual dos dois está mais preparado para atender o idoso? No outro cenário aqui, que vai atender um aluno que tem alguma doença cardiovascular, e a gente tem aqui um aluno, um profissional de educação física que tem certificação de HIIT, e vamos supor que ele vai fazer um programa específico cardiovascular para esse aluno, tá? Qual desses dois profissionais você acha que está mais capacitado? Um que tem um curso de HIIT, um curso de bike indoor, um curso de treinamento de força e periodização para modalidade de endurance, um curso de alongamento e flexibilidade, um curso de Running Experts, que é ensinando a ciência da corrida, caçadores de mitos de emagrecimento, exercício físico e hipertensão arterial. Qual desses dois está mais preparado? E num cenário de hipertrofia máxima, aí você tem ali um profissional de educação física que tem a certificação de execução perfeita de membros superiores, execução perfeita de membros inferiores, periodização de treinamento, avaliação física na prática, anatomia humana aplicada ao exercício físico, como prescrever treinos que otimizam hipertrofia muscular e perda de gordura. Enfim, você está entendendo? Por exemplo, precisa de um personal trainer especialista em reabilitação. Aí você tem lá um profissional que tem ali no seu currículo, né, curso de tendinopatia, exercício físico do lombar, anatomia humana, condromalácia patelar, lesões na articulação do ombro, lesão do ligamento cruzado anterior, exercício de dores do nervo ciático. Você tem ali uma esposa que está grávida, amiga sua, a esposa do seu amigo, a sua prima, sua familiar. Aí você tem 2 personal trainers que podem atender ela, uma que não tem nenhuma certificação no currículo e um que tem certificação de treinamento para gestantes, exercício físico, hipertensão arterial, exercício físico, dor lombar, exercício físico, diabetes, treinamento feminino. Aí você pensa que, agora saindo desse cenário de qual dos 2 personal trainers vai atender melhor, mas vamos pensar aqui, qual desses 2 personal trainers você acha que está mais apto a se alavancar na carreira? Um que tem uma certificação no currículo de personal trainer superávit, ensinando toda a gestão de carreira, toda a gestão da sua sessão de treino, como atender bem os seus clientes. O faturamento sem limite, que é uma certificação te ensinando a fazer gestão financeira específica para personal trainer. O personal trainer vendedor te ensinando a vender o seu serviço, fazer marketing sem ser chato. Como prescrever treinos online, o personal trainer digital. Enfim, qual contrataria... quero contratar um profissional em geral, né? Qual desses dois é melhor? Imagina esse aqui que tem todas essas certificações no currículo, todas elas. Todas essas que vocês estão vendo na tela aí, ele tem um certificado validado, né, dentro dessa área, né? Qual dos dois você acha que é melhor? Aí você pensa assim, pô, e aquele cara que está na faculdade ainda é um estagiário e ele já tem todas essas certificações, né? Tu acha que qual academia vai querer contratar um estagiário que ainda não tem quase certificação nenhuma no currículo, e um estagiário que já tem mais de 40 certificações no currículo? Qual dos dois? Qual desses 2 profissionais aqui você acha que vai cobrar mais caro na sua sessão de treinamento? Um que tem mais de 45 certificações no currículo ou que não tem nenhuma? Qual desses aqui você apostaria que tem mais alunos de personal? Esse que não tem nenhuma certificação ou que tem, né, uma série de certificações? O que eu estou querendo dizer para vocês é que se você estiver pronto para alavancar sua carreira agora, né, esse é o caminho que eu quero te mostrar. E se você pudesse ter hoje uma plataforma de aperfeiçoamento contínuo, com suporte total e acesso aprofundado a todos os conteúdos que o personal trainer precisa. Tudo isso que a gente falou aqui até agora, você tendo acesso, né, diretamente, uma série de ferramentas, um grupo específico de troca de ideias, informações, né, e debate.
E é claro que a gente está falando aqui da plataforma Sitius Play, né? A única plataforma que vai te entregar a tríade do personal trainer, que é conhecimento técnico científico, relacionamento interpessoal e conhecimento em marketing e vendas. São mais de 400 horas de certificação e uma série de ferramentas que não está nem possível de contar, porque são mais de 20 ferramentas e a cada dia que passa a gente vai colocando mais ferramentas lá na plataforma. E será que se você tivesse tudo isso em mãos hoje, né, quantos alunos você acha que você conseguiria conquistar? Quanto de prosperidade você teria na sua carreira e poderia se alcançar? E o que seria da sua vida depois de ter tudo isso no seu currículo? Né? Será que você não vai estar num nível acima? Será que você não vai estar num nível mais próximo do 10 de otimização de resultados, segurança máxima na prescrição, reconhecimento do seu trabalho e prosperidade financeira? Eu sei, né? Esse é o passo que você está prestes a dar. E você deve estar se perguntando agora qual que é o investimento para você fazer parte dessa plataforma. Quanto que custa para você entrar hoje para Sitius Play? Aí, uma pergunta que eu faço com sinceridade máxima para você. Eu já falei que são mais de 45 cursos lá. Quanto que custa cada um desses cursos aqui separadamente? Tenta fazer essas contas aqui para mim. Né? Se a gente não viajar aqui, e eu poderia ser aqui totalmente antiético e falar assim, não, cada curso desse aí é pelo menos R$1.000. Eu poderia falar que cada curso desse é pelo menos R$1.000, mas eu não vou ser, né, antiético a esse ponto. A gente sabe que dentro do mercado da educação física, né, cursos online de cada uma dessas áreas aí que vocês podem ver em outras plataformas, em outros lugares, vai custar entre R$300 a R$500 cada uma, tá? Então, assim, se você fosse fazer ali um curso de reabilitação, né, para idosos, você vai pagar ali um valor entre 300 e 500 reais. Ah, quero fazer um curso de lesões de ombro, vai pagar ali por volta de 300, 500 reais. São 45 certificações na Sitius Play. Isso daria um total de 13.500 a 22.500 reais investidos para você fazer todos esses cursos que você tem disponível lá. Aí você fala assim, ah, Renato, mas eu não quero acessar todos esses cursos. Eu quero só alguns cursos que você me mostrou aí, porque eu não tenho interesse. A gente pensou o seguinte, muita gente pensaria dessa forma, né? E por isso que a gente achou melhor inverter a maneira que você recebe esse conteúdo, né? Você prefere o quê? Chegar sexta-feira à noite e escolher um filme e pagar para assistir aquele filme na Netflix, ou você prefere assinar a Netflix mensalmente e ter acesso a todo o acervo a hora que você quiser? Foi isso que a gente pensou. Você não sabe se amanhã alguma gestante vai chegar até você e vai pedir o seu serviço. Então, por isso que a gente falou assim, esquece essa ideia de pagar cada curso separado e paga uma assinatura e recebe acesso a todos os cursos automaticamente. E aí a gente chegou nesse valor que a gente consegue oferecer esse display de R$997 por ano. Se parar para pensar, você ter 45 cursos no seu currículo, você vai ter 45 certificados, né? Você vai ter ali, tem aplicativo aí que vende, né, para você fazer a consultoria online de treinamento, que é mais caro do que isso. Né? Você vai ter ali as ferramentas que a gente disponibiliza para você fazer avaliação, prescrição, e inclusive você pode ficar um ano e depois tirar todas essas ferramentas e continuar com elas, acessando elas, usando elas, mesmo sem estar assinando a Sitius Play. Enfim, você pagaria R$ 99,70 por mês para ter acesso a 45 certificações no teu currículo e ainda ter todas essas ferramentas. Mas vai ter uma promoção especial que você já está sabendo. Então, a gente falou assim, cara, quem está no congresso, quem para todo o contexto profissional, familiar e de lazer para participar de um congresso como esse que a gente está fazendo, né, merece um incentivo a mais. E a gente vai fazer esse incentivo contigo agora. Em vez de pagar R$ 997 por ano, que daria R$ 99,70 por mês, você vai pagar apenas R$ 597 por ano, ou seja, R$ 59,70 por mês para você ter acesso a todos esses cursos aqui. Tudo isso você vai ter acesso, você vai poder emitir o certificado. Não tem pegadinha, tá, gente? Ah, o Renato está fazendo esse valor porque aí depois ele vai cobrar cada certificado da gente. Não, não tem. Os certificados já estão incluídos no valor. Você pagou a sua matrícula de R$ 597 por ano, R$ 59,70 por mês, você vai ter acesso a todo o material automaticamente. Você não precisa pagar mais nada, tá? Você não vai ter taxa extra de mais nada. Eu te garanto aqui, é um compromisso ético que eu tenho com vocês. A gente só faz isso porque a gente sabe, né, que muitos de vocês precisam de incentivo, muitos de vocês são estagiários de educação física ainda, né, e precisam de um incentivo financeiro para poder fazer parte dessa plataforma, e que no dia de amanhã a gente poderia vender facilmente esses cursos separadamente. Eu acredito que a gente faturaria até bem mais do que a gente fatura com a assinatura anual, porque a gente teria muito mais valor. A pessoa que faz aqui, por exemplo, 40 cursos com a gente, se a gente cobrasse até um valor barato de 200, 300 reais por curso, a gente ganharia muito mais. Só que fazendo essa assinatura anual, a gente tem um comprometimento com você e com a educação física, porque a gente sabe que amanhã
Você pode estar com uma demanda que você nem sabia que você teria, de uma pessoa hipertensa, de uma gestante, de uma pessoa que tenha uma lesão no ombro, de uma pessoa que tenha uma lesão no joelho, e você vai estar preparado para atender essa pessoa porque você vai ter um curso pronto para você fazer a qualquer momento. Então, muitos de vocês, né, vão fazer a sua matrícula na CityDisplay e não necessariamente já vão usar o curso nesse momento, mas vão estar preparados para usar o curso no momento que for necessário. Só que agora eu vou dar o máximo de incentivo. Se você estava na dúvida em cima do muro, é agora que você vai cair do muro de vez e vai entrar para a família CityDisplay, porque você não vai precisar mais pagar R$ 597 por ano. O valor promocional e assim histórico aqui para vocês, uma promoção imperdível e assim, não sei quanto tempo que vai durar essa promoção, não sei quantos inscritos a gente vai conseguir colocar para dentro, né, com esse valor. Mas quem fizer a matrícula no domingo de manhã vai pagar somente R$ 49,70 por mês, ou seja, R$ 497 por ano. Estou dando um desconto ainda maior para você que vai se inscrever no domingo. Então, se você fizer a sua matrícula, a gente garante esse valor super promocional para você aqui, né, onde você vai pagar apenas R$ 49,70 por mês. Gente, não tem como ficar mais barato do que isso, né? Eu acredito assim, você pode ter algum motivo ou outro para não fazer parte da CityDisplay, mas não vai ser por causa de preço. Eu tenho certeza que até o estagiário de educação física hoje consegue pagar R$ 49,70 por mês. Por que eu tenho certeza disso? Porque eu, quando era estagiário, teria condição de pagar R$ 49,70 por mês para poder acessar tudo isso. E pensa que você que é estagiário hoje, né, não importa se você ganhe 100, 200, 300 reais, você faz uma matrícula na CityDisplay, você vai aumentar o seu leque de opções absurdamente, né? Até para você pegar estágios melhores ou até mesmo para você depois ir para o mercado de trabalho já de cabeça. Só que lembrando que esse valor pode ser alterado se acabarem as vagas, então não perde essa chance, tá? O que a gente sempre pensa aqui, você, né, de uma maneira bem racional aqui comigo, tá? Sem querer emocionar, sem querer pensar no lado emocional, mas pensar de maneira bem racional nesse momento. Se você faz a sua matrícula na CityDisplay por R$ 49,70 por mês, né, com esse desconto exclusivo e único que você vai ter agora, você aprendeu alguma coisa nova que poucos profissionais sabem. E você consegue conquistar um único aluno. Eu estou falando de um aluno de personal que vai te pagar por aproximadamente R$ 500 por mês se você fizer 2 sessões de treino. É claro, tem cidade que você vai cobrar mais caro do que isso, tem cidade que você vai cobrar mais barato. A média do Brasil é R$ 500 por mês por 2 sessões de treino semanais de personal trainer. A gente tem base de dados que falam isso pra gente. Mas na sua cidade pode ser diferente. Mas aí você vai receber ali R$ 500 por mês desse aluno, né, em 12 meses. Essa sua matrícula na CityDisplay de R$ 49,70 por mês, né, gerou R$ 6.000. Ou seja, olha o ganho exponencial que você tem nas suas mãos agora. E eu estou falando aqui, aí você estava, mas isso aí, essas continhas matemáticas não fecham nunca. Meu amigo, eu não estou te falando que você vai conseguir 10 alunos amanhã. Eu estou te falando se você conseguir um único aluno, cara. Um único aluno, você fez a sua matrícula na CityDisplay, você fez 45 certificações, você tem acesso a mais de 20 ferramentas e planilhas. Você acha que você não consegue um único aluno de personal? Um único aluno que a gente está falando. É só isso que você precisa para passar a valer a pena fazer parte da CityDisplay, né? E assim, se você acha que vai fazer 45 certificações, né, e não vai conseguir aprender nada que seja suficiente para conseguir um aluno de personal que seja, aí realmente talvez a CityDisplay não seja para você. Mas as histórias que a gente tem quase que 80% dos alunos que entram na CityDisplay e fazem algum curso, pelo menos, fazem um curso, que tem gente que entra e não faz, né? Mas se fez pelo menos um curso, consegue reaver o investimento no primeiro mês, tá? Então, assim, a gente tem essas estatísticas aqui que mostram que não é um resultado surreal e exceção. A gente poderia colocar aqui os resultados de exceção que a gente tem, né, de pessoa que já fatura mais de 50 mil com consultorias online de treinamento. Mas a gente não está jogando sujo aqui com vocês, querendo colocar uma história, dizendo que todo mundo consegue ganhar 50 mil por mês de consultoria online, mas já teve aluno da CityDisplay que conseguiu, tá? O que a gente está mostrando para vocês aqui se você tiver um aluno, você vai reaver o seu investimento, né? E aí eu fico pensando em outros cenários. A mesma coisa, você fez a CityDisplay, aprendeu algo que poucos profissionais sabem, como por exemplo, fazer consultorias online de treinamento. Depois, né, você conseguiu um aluno de consultoria online que você vai cobrar por volta de R$ 100 por mês. Tem gente que você vai poder cobrar 200, 300, enfim. Um aluno de consultoria online em um ano já pagou a tua CityDisplay e duplicou o seu investimento. Tá? É melhor do que qualquer tipo de investimento que existe no mercado hoje, né? Você investir em conhecimento, porque tudo que você fez para conseguir esse aluno, você pode replicar e conseguir 2, 3, 4, 5. Tá? Então a gente está falando assim, um aluno de consultoria em 6 meses vai reaver o seu investimento e ainda vai te dar lucro nessa decisão que você vai tomar. Então,
que vai acontecer com você depois de você entrar para a Citius Play? Né? Você pode, né, assim, o limite para o que você vai conquistar vai depender muito de você, da sua dedicação, de quanto que você vai se especializar lá dentro. Mas aqui a gente tem histórias, por exemplo, quem conseguiu 5 alunos nos primeiros 6 meses de Citius Play, né, cobrando por volta desse valor, né, R$500 por mês, e conseguiu reaver 30 mil em 12 meses. Né, o que a gente está mostrando para vocês aqui é que você, né, fazendo o seu investimento, né, na sua carreira, né, o seu ganho pode ser exponencial. Aqui, um exemplo que já aconteceu da Citius Play, um aluno até que vivia no interior de uma cidade do Nordeste. E ele conseguiu mais de 30 alunos de consultoria online porque ele percebeu que, mesmo ele estando numa cidade interior, onde ele não tinha ali muita demanda para personal presencial, ou então ele tinha mais demandas, mas não tinha um poder aquisitivo para pagar o valor que ele queria, ele foi para a consultoria online e ele, mesmo estando numa cidade pequena, ele conseguia alunos de São Paulo, Rio de Janeiro, e aí ele conseguiu mais de 30 alunos pagando a ele por volta de R$100 por mês, ou seja, em 12 meses o investimento retornou para ele 36 mil reais. Isso aqui são contas matemáticas, né? E aí você vê aqui todo esse acervo de conteúdo para vocês por um valor super promocional. E é claro que a gente já anunciou isso antes, para quem fizer a inscrição no domingo vai ter bônus especiais para os primeiros inscritos. Então, os 15 primeiros inscritos na plataforma Citius Play vão ganhar a camisa e o manual digital, os 15 primeiros. Então, assim, tem que estar no grupo VIP que está aqui embaixo, tá? Então, se você não estiver no grupo VIP, você não vai conseguir ganhar a camisa e o manual, porque isso aqui acaba muito rápido. Os 30 primeiros inscritos ganham pelo menos o manual digital, né? O nosso manual de seleção de exercícios, com mais de 80 exercícios da musculação sendo analisados um a um, tá? Mas os 500 primeiros inscritos, isso geralmente acaba nas primeiras horas do dia, né, vão ter ali acesso à análise de exercícios da musculação. Isso aqui é um material que a gente separou com cada exercício da musculação que a gente acha extremamente relevante. São mais de 80 exercícios da musculação e ali a gente vai, dentro do salão de academia, mostrando a execução correta de cada um deles. A gente vai dar esse bônus exclusivo aqui para os 500 primeiros inscritos. E fora isso, a gente tem apostilas de especialização lá dentro que a gente vai poder disponibilizar para os 1000 primeiros inscritos. Então, tem apostilas, né, que a gente tem de temas bem específicos, como, por exemplo, NEAT, que é o nível de atividade física. A gente tem, por exemplo, treinamento de glúteos, uma apostila bem especializada para esse tema. Tudo isso a gente tem lá nessa parte de apostila de especialização e a gente vai dar esse acervo para os 1000 primeiros, tá? Outra coisa, terá um bônus super especial para quem se inscrever no primeiro dia. Renato, dormi no ponto, não consegui ser um dos primeiros, né? Mas se você se inscreveu pelo menos no domingo, você vai receber acesso ao modelo de treino periodizado. Então, só resumindo aqui os bônus que você vai ter. Os primeiros 15 inscritos, camisa mais manual digital. Os 30 primeiros inscritos vai ganhar um manual digital. Os 500 primeiros inscritos, do análise de exercícios. 1000 primeiros inscritos, apostila. E quem fizer a matrícula no domingo ganha o modelo de treino periodizado. O bônus ultra mega especial vai ser só para os 3 primeiros inscritos, que isso aqui, né, basicamente a gente nem vai ter lucro, né, com quem for os 3 primeiros inscritos, porque para pagar o frete para enviar um manual digital, porque a gente tem que o custo de produção do manual, custo de produção da camisa, envio do frete, já vai ser mais caro do que o aluno vai pagar na plataforma Citius Play. Então, só dá para dar para os 3 primeiros inscritos. Então, se você for um dos 3 primeiros inscritos, você vai receber esse combo completo. A camisa, manual impresso entregue na sua casa e também o manual digital. Tudo com frete incluído aqui pela Citius. Somente para os 3 primeiros inscritos. Ah, Renato, mas os 3 primeiros é muito pouco. A gente sabe, por isso que se você se esforçou, se você foi lá, tentou ser um dos primeiros e não conseguiu, a gente vai pelo menos fazer um sorteio especial para os primeiros inscritos da plataforma. Então, todo mundo que se inscrever no primeiro dia vai poder participar desse sorteio. E esse sorteio a gente vai sortear 3 camisas e 3 manuais digitais para todos vocês que se inscreveram no primeiro dia. Só que é claro, se você quiser participar dessa promoção e ganhar todos esses bônus, você tem que estar lá na plataforma Citius Play. Então, galera, clica no botão que está aqui embaixo para entrar no grupo VIP. Entra nesse grupo porque vocês vão receber ali acesso, né, antecipado à plataforma e vão poder garantir todos esses bônus. O valor que a gente passou de R$ 497 já pagava a plataforma e assim sobrava, vai uma promoção exclusiva. Se você ganhar todos esses bônus ainda, chega a ser assim surreal o benefício que você está ganhando, né, junto com um valor tão pequeno pelo retorno que você pode ter. Então, não deixe de entrar no grupo do WhatsApp, você vai receber o link antecipadamente, né, e eu tenho certeza que vai ser uma excelente decisão para sua carreira. Eu tenho certeza que se você chegou até aqui, você já entendeu que a Citius Play é um dos melhores investimentos que você pode fazer na sua carreira hoje.
pelo ganho exponencial que você pode ter nos próximos anos. Então, eu acho que você que está aqui, você já tomou a sua decisão. E a gente tem um encontro marcado, né, no domingo, dia 3 de agosto, às 7 horas da manhã. Eu vou estar te esperando lá na plataforma Citius Play, pronto para a gente começar essa nova jornada. Então, não deixe de participar dessa promoção. É uma promoção histórica, um valor surreal, que a gente não sabe se a gente vai conseguir reproduzir ele em algum outro momento da história da Citius. Então, não deixe de ter essa oportunidade. Lembrando, você pagou na assinatura lá R$ 49,70 por mês, você vai ter esse valor o resto da sua vida dentro da plataforma. Se você quiser, daqui a um ano, renovar a sua assinatura, você vai renovar pelo mesmo valor. Você não vai ser cobrado mais caro. Então, se você fez a sua matrícula no domingo, dia 3 de agosto, por R$ 49,70 por mês, né? Se daqui a 3, 4 anos você continuar com a gente, não importa a inflação, não importa nenhum outro fator, você vai continuar pagando R$ 49,70 por mês. Então, sim, com certeza o menor valor que você vai conseguir pagar na história da sua vida na plataforma Citius Play, né? Então, né, você que ficou até aqui, você vai receber essa apostila do nosso evento. Essa apostila você vai baixar aqui embaixo no link que eu deixei para vocês, e a senha dessa apostila é Citius Play, tudo com letra maiúscula, tá? Muita gente vai clicar nesse link e vai tentar baixar a apostila, ele vai ter a senha e não vai saber qual que é a senha. Você que chegou até aqui, você merece saber qual que é a senha da apostila. Então a gente faz esse sistema justamente para não vir aquele cara que nem assistiu às aulas do Congresso, nem está tão comprometido assim, só quer baixar a apostila por baixar. Então esse não merece ter a nossa apostila. Você que chegou até aqui, assistiu a aula, viu qual que é a senha, você já pode colocar então a senha Citius Play e baixar essa apostila. O nosso cronograma do evento então segue, né? A gente tem as lives aí sendo feitas no Instagram, né? Na quinta-feira, às 8 horas da noite, sexta, meio-dia e sábado, 8 horas da manhã. No domingo, então, a gente abre as inscrições para vocês, para a plataforma Citius Play, ainda libera a nossa aula 4 aqui do evento. Semana que vem, com a emissão de certificado. E na quinta-feira à noite, nós temos as palestras de treinamento feminino e HIIT sendo exibidas ao vivo lá no YouTube. Mais informações e links. A gente vai mandar tudo lá nos grupos do WhatsApp, não perde tempo, tá? E lembrando que domingo é o último dia para assistir todas essas aulas do Congresso, todo esse material, e a gente vai tirar tudo do ar depois. Tá? Então não deixe de assistir se você deixou alguma coisa para trás. E é claro, né, agora a gente tem um encontro marcado. Tenho certeza que se você chegou até aqui, você já tomou essa decisão e vai ser um prazer te receber lá na plataforma Citius Play. Não vejo a hora da gente começar essa jornada, não vejo a hora de você virar mais uma das histórias que a gente tem aqui de quem fez a matrícula na Citius Play, né, iniciou as suas certificações e hoje está retornando muito valor, não só financeiro para o próprio bolso, mas também um valor enorme para a educação física, implementando e entregando um trabalho de altíssimo valor. Que isso que no final das contas importa, né? É você realmente entregar algo de valor, porque além de entregar algo de valor, acabar sendo a melhor marketing e a melhor forma de conseguir prosperidade financeira, é a forma que a gente tem de retribuir para essa profissão maravilhosa que é a educação física. Então é isso, vejo vocês então lá no domingo, dia 3 de agosto. Vai ser um prazer enorme estar recebendo vocês na plataforma Citius Play. Valeu, um grande abraço e até a próxima.